Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para a continuação de nossas aulas do curso livre de formação teológica do CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja Mãe em Belém. Estamos trabalhando aqui na aula de número 8 do livro 5, é composto de duas disciplinas, Panorama do Antigo Testamento e Panorama do Novo Testamento. Estamos agora fazendo o panorama do Novo Testamento, naquele seção que chamamos de análise livro por livro, e hoje vamos trabalhar o livro de 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, segunda epístola aos Tessalonicenses. Eu sou o professor George Fernandes, pastor auxiliar em Belém e também coordenador acadêmico do CETAD. Então vamos falar acerca dessa importante epístola. A segunda carta aos Tessalonicenses. O que levou Paulo a escrever a primeira carta, nós já vimos na aula de número 7, quando concluímos essa primeira epístola aos Tessalonicenses. E ali fizemos aquela abordagem do objetivo daquela carta. Falam os especialistas que essa segunda carta de Paulo, ele teria escrito aos Tessalonicenses logo na sequência da primeira carta. Provavelmente ele escreveu a primeira carta, foi enviada, ele se encontrava em Corinto, era uma igreja próxima, a igreja de Tessalônica ficaria na Macedônia, que hoje é a parte norte da Grécia, e a Acaia era a província onde ficava a igreja de Corinto, ficava no sul da Grécia. Então era uma distância não muito grande de uma igreja para outra. Então ele mandou a primeira carta, que foi levada até lá, e depois, imediatamente, provavelmente por volta de 6 meses depois, ele teria escrito essa segunda carta, que também tem algumas características muito semelhantes com a primeira, que nós vamos estudar um pouco nessa aula de hoje. É uma carta de Paulo, ele assina como autor essa carta, citado na própria epístola. Há uma evidência interna na carta de que ele escreveu. Ela provavelmente foi escrita aproximadamente no ano 50 ou no ano 51, logo depois da sua primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, provavelmente. A mensagem ele escreveu, como eu falei ainda há pouco tempo após escrever a primeira, ele escreveu essa segunda, a fim de corrigir alguns erros de interpretação pela igreja de Tessalônica, já que não houve significativa mudança naquilo que ele havia informado na primeira carta. Paulo escreve nessa segunda sobre a coragem diante da perseguição, a ideia errônea de que a proximidade do fim do mundo, que a volta de Cristo era iminente, que estava já acontecendo, ao ponto de alguns irmãos da igreja pararem de trabalhar, quererem parar, porque Jesus já estava voltando. Então ele escreveu para corrigir o entendimento errado sobre essa questão da segunda vinda de Cristo e mencionar a sequência correta de eventos que iriam acontecer na escatologia, no futuro, no momento que ia ocorrer a segunda volta de Cristo para a igreja, conforme ele havia falado durante a sua pregação. Então a carta, como falamos, tem como tema a volta do Senhor, indicadores de progressão e estilo de vida nesse meio tempo, entre o período que eles estariam vivendo e o que ocorreria à segunda vinda de Cristo. As palavras-chave desse livro é Dia do Senhor, o homem do pecado, e se refere aí ao iníquo, que é o anticristo, Fala já um pouco disso, que ele chama de homem do pecado, e também a tradição em relação a essas questões da segunda vinda de Cristo. As cartas de 1º e 2 Tessalonicenses são bastante semelhantes em linguagem, sugerindo que Paulo escreveu a segunda carta algumas semanas apenas, ou meses apenas, após a primeira carta. Como eu falei, alguns especialistas indicam 6 meses após a primeira, ele teria escrito essa segunda. A volta do Senhor é a importância central em ambas as cartas. 1 Tessalonicenses revelou ali que alguns tessalonicenses estavam perplexos com a morte de pessoas amadas e temendo perder a volta do Senhor. Na segunda carta, já agora na segunda Tessalonicenses, essa carta que nós estamos estudando, surge um problema diferente relacionado à volta do Senhor. Fala
a respeito das origens da igreja de Tessalônica e as antigas relações de Paulo com eles. Aí a gente vê o que a gente estudou nas análises da primeira carta aos Tessalonicenses. Tanto na primeira como na segunda carta, está claro que os crentes sofreram algumas perseguições e opressões, da mesma forma que Paulo e Silas, o que os levou a partir da cidade à noite, fugidos de lá de Tessalônica. A preocupação de Paulo com a estabilidade espiritual da igreja de Tessalônica o levou a enviar Timóteo e a expressar, escrevendo a primeira carta, que foi levada por Timóteo para a igreja. Uma alegre satisfação por conhecer sua saúde espiritual, né? Ele estava ali satisfeito como estava a igreja. A estabilidade dos Tessalonicenses, sua persistência e paciência em meio às adversidades, atraíam louvor e gratidão frequente do apóstolo Paulo. Ainda assim, havia preocupações evidentes sobre atitudes desequilibradas relacionadas com a volta do Senhor, né? Porque não havia uma orientação precisa. Nós lembramos que as cartas aos Tessalonicenses, elas são consideradas os primeiros escritos de Paulo, né? Ou a segunda ou a terceira cartas que Paulo havia escrito, das 13 que ele escreveu, essas foram uma das primeiras cartas, juntamente com Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, concorre ali qual foi a primeira carta que Paulo escreveu realmente na sua vida. Pouco se sabia sobre a segunda vinda de Cristo, né? Pouco se sabia. Entendo que no momento que Paulo escreve para essas pessoas em Tessalônica, o Apocalipse, que é o livro que trata mais veementemente a questão da segunda vinda de Cristo, ainda nem havia sido escrito, porque Apocalipse foi escrito no ano 95. Paulo está aqui escrevendo essa carta no ano 50. 45 anos depois é que vai se escrever o Apocalipse, para Deus revelar. O próprio Jesus revelou a João em Patmos o que ia acontecer na sua segunda vinda, quais eram as profecias que haveriam de ocorrer, os fatos históricos e proféticos que haveriam de ocorrer, que precederiam a sua segunda vinda, cumprindo aquilo que ele já havia ensinado um pouquinho para eles, né? Mas não detalhadamente. Em Apocalipse, Cristo revela detalhes acerca dos eventos finais que culminariam com a sua vinda. Então é um momento histórico. O contexto é que pouca gente sabe o que ia acontecer. Então Paulo começa, o Espírito Santo usar Paulo para falar já sobre arrebatamento, para falar já sobre o anticristo, sobre como as pessoas deveriam ter a certeza de que iriam ressuscitar e depois seriam arrebatados, e se encontrariam com Jesus nos ares, que não passariam pelas tribulações que viriam no grande e terrível dia do Senhor, que ocorrerá no período da grande tribulação. Então eram fatos, percebemos aqui o momento em que a revelação progressiva de Deus está acontecendo, e Deus está revelando a nós, através desses escritores, Paulo é um deles, o que iria acontecer sobre o final dos tempos. Ouvimos, diz o apóstolo no capítulo 3, versículo 11, que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. Pelo visto, parar de trabalhar era instigado por uma doutrina errônea de que alguém desarmado tinha trazido para Tessalônica uma doutrina que anunciava que o dia de Cristo já estava se aproximando, Cristo já estava até voltando. Isso você pode perceber no capítulo 2, versículo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tal doutrina pode ter uma ordem falsamente reivindicada pelos carismáticos, ou por ter surgido em uma carta falsamente atribuída a Paulo. Também no capítulo 2 Paulo fala sobre isso, por isso ele escreve a segunda carta. Qualquer que seja a fonte da doutrina errônea, Paulo rapidamente escreveu essa segunda carta aos Tessalonicenses, para ressaltar a maneira correta de compreender a volta do Senhor. Esse dia, esclarece ele, não acontecerá até que determinados acontecimentos ocorram primeiro. Então haveria um dia ocorrer alguns fatos, alguns sinais que estava próximo à vinda de Jesus. Então ele escreve essa carta. Esse dia, fala Paulo, esclarecendo para eles, não acontecerá até que determinados acontecimentos ocorram. Em primeiro lugar, segundo essa segunda carta, haverá uma apostasia muito grande. Muitas pessoas se afastarão, a fé será fraudulenta, falsos profetas apareceriam, a igreja se esfriaria. E mais importante, haveria o homem do pecado, que será revelado, o filho da perdição.
No capítulo 2, versículo 3, Paulo fala sobre essa questão. Essa figura, chamada de anticristo nas cartas de João, em 1 João 2, 18, 2, 4, 3, 2 de João 7, esse anticristo se autodenominará Deus. Paulo fala no capítulo 2, versículo 4 da segunda carta aos Tessalonicenses. Então, esse anticristo enganará muitos, pois terá grandes poderes, incluindo a capacidade de realizar prodígios. Capítulo 2, versículo 9. O espírito de tal figura, o mistério da injustiça, capítulo 2, versículo 7, já operava nos dias de Paulo, mas um poder não identificado claramente pelo apóstolo. Você pode conferir isso no capítulo 2, versículo 6 ao 7, fala sobre essa questão. Resiste e controla o homem do pecado, de forma a impedi-lo de interferir na consumação do curso dos acontecimentos humanos por Deus através da volta de Cristo na sua segunda vinda. Ele orientava a igreja que teria que se manifestar o anticristo primeiro, para que depois a volta de Cristo se consumasse. Não era assim como estavam pregando erroneamente para eles. Então Paulo está escrevendo essa carta para corrigir essas distorções. Duas vezes na epístola de 2 a Tessalonicenses, que é no capítulo 2, versículo 15 e capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo apela para a tradição, crenças fixas dentro das igrejas, como uma verificação sobre a doutrina carismática. Frequentemente nas cartas dos Tessalonicenses, ele relembra seus leitores a continuar com as coisas que ele ensinou antes. Você pode confirmar lá na primeira carta, ele fala isso no capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículo 2. E na segunda carta, essa que nós estamos estudando agora, ele fala sobre isso, você pode conferir aí na leitura, na 2 Tessalonicenses 2, versículo 5 e versículo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 10, versículo 14. Então, os capítulos 2 e capítulo 3 falam sobre isso. Já nessas cartas, provavelmente, são os mais antigos livros do Novo Testamento. Como eu disse para vocês ainda há pouco, a carta aos Gálatas e as cartas aos Tessalonicenses são as primeiras cartas que Paulo escreveu, né? No início que Deus começou a usá-lo, inspirá-lo para escrever as sagradas letras que temos agora estudando diante de nós. Então, 2 Tessalonicenses foi escrito algumas semanas depois da primeira carta, conforme já falamos. Vamos falar agora da aplicação pessoal dessa carta. É uma carta que não tem muito diferente da primeira, então não vamos nos estender muito. Vamos falar algumas importantes informações sobre a carta. O valor dessa carta para nós, gente, é que devemos estar preparados para a volta de Cristo a qualquer momento. Temos de estar alerta para as estratagemas malignas do homem da iniquidade, do anticristo. Nós estamos vivendo agora um ano muito difícil por causa desse flagelo mundial que está acontecendo, da pandemia do coronavírus, que atinge todo o planeta, todas as nações do mundo estão sofrendo. São coisas que nos remetem a ver que sinais como esses aconteceram ao longo de todos esses anos. Mas vai chegar um momento que vai se intensificar. E o ápice para que se concretize a volta de Jesus é a manifestação do anticristo, né? E está muito próximo de ocorrer um domínio global, de um único homem mandar em tudo e que ele possa controlar através da tecnologia todas as pessoas, onde elas caminham, onde elas estão. Eles possam introduzir uma marca que vai na testa, na fronte e também no pulso, né? A gente já vê isso, tecnologias fazendo isso, esses scanners. Precisa mostrar a marca da besta, né? O anticristo vai impor uma marca e só vai comprar e vender quem ele autorizar. Muito semelhante, não vou dizer que já está acontecendo, mas já está abrindo a porta para isso. Essa questão da pandemia, do lockdown e que a gente precisa, para entrar na loja, precisa fazer a leitura na testa para ver se está com febre ou não, ou no pulso para ver se está com febre ou não, para poder entrar para comprar, e nem todos podem comprar. Enfim, são já indícios de que pode haver sim algo que vai controlar essas coisas num dia que não está muito distante, em função
de todos esses avanços tecnológicos, né? Onde através dos celulares um governo pode dizer qual o nível, onde as pessoas estão, se elas estão em casa, estão saindo de casa, como os sinais dos celulares foram usados pelas companhias telefônicas para dizer a quantidade de pessoas que estavam em casa, que estavam saindo na rua, para dizer o nível de distanciamento entre as pessoas. Mais ou menos isso que essa carta vai abordar, alguns aspectos sobre o anticristo. E também essa carta tratava de certos convertidos ao cristianismo que, como já comentamos, que viviam na iminência, na loucura, né? Um pouco um fanatismo acerca do retorno de Cristo e do juízo final. Por isso que, por causa dessa pandemia, muitos têm usado a questão do controle mundial e de um governo mundial que controla tudo, já de forma a dizer que já está se cumprindo a volta de Cristo. Nós sabemos que são indícios, mas está longe de fazer como os Tessalonicenses fizeram, largar tudo, largar emprego, não quer trabalhar mais. Quase que um fica em casa, como está sendo pregado hoje, mas não é bem assim, vai ser algo muito mais pior que vai acontecer. Quanto à aplicação pessoal, a Escritura, a Bíblia, apresenta tanto sinais e impulsos quanto descrições da volta do Senhor. Isso pode parecer contraditório, mas os cristãos alertam, observam os sinais e sabem que o mistério da injustiça é perene. Eles evitam estabelecer datas, deixando o tempo e o momento propícios na mão do Senhor da história, porque é Deus que vai definir o momento que Jesus vai voltar. Entretanto, nós vivemos na tentativa, na expectativa, aliás, sabendo que vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Romanos 14, 8, 1 Tessalonicenses 5, 10 fala sobre isso. Não temos que nos preocupar com o momento, precisamos estar com o Senhor. Em qualquer situação, nós estaremos com eles. Antes de serem dotados as doutrinas originais que se originaram com a profecia carismática, elas devem ser testadas. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 fala sobre isso, sobre a gente provar se aquela doutrina está correta ou não. Um teste como este, de testar a doutrina através da palavra de Deus, confirmar, é coerente com as crenças geralmente aceitas pelas tradições da igreja histórica e especialmente alinhada com as crenças apostólicas. É sensato aprender que mesmo o homem do pecado, o anticristo, possuirá também poderes milagrosos, fará prodígios e inesperadamente. Não são a base suficiente para a fé, porque muitos virão dizendo que vão fazer coisas e fazem coisas que não é de Deus, Então temos que ter muito cuidado, porque os milagres, como eu já falei até em outras oportunidades, os milagres, que são os dons de milagres, de cura, esses dons, eles podem ser imitados. Então, um falso profeta, com certeza vai levar multidões a ele, através desses milagres, que simulam ser de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é o amor a Deus e as suas vidas santas, não podem ser imitados. Ou a pessoa é ou não é de Deus. Entendeu? Então é melhor o teste que temos que fazer é olhar para os líderes e para as pessoas para o que eles produzem de fruto do Espírito, Se eles estão agindo como homens espirituais ou se estão agindo como líderes para dominar as pessoas, que é a estratégia que Satanás e o anticristo irá usar. Mas podemos dizer que o amor duradouro de Deus, que é derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, segundo Romanos 5, 5, continuará na eternidade, mesmo depois de os dons carismáticos, dons do Espírito terem passado. O amor, então, é a forma como os crentes experimentarão a eternidade dentro do tempo certo, do tempo oportuno. Então essa é a mensagem da carta aos Tessalonicenses, para que a gente possa compreender esse ensinamento de Deus para a nossa vida, para estarmos preparados para que o dia que Jesus vier, na sua segunda vida, nós estaremos preparados para estar com Ele. Tá bom? Então essa é a mensagem da segunda carta aos Tessalonicenses. E vamos agora estudar
passando para outra carta de Paulo, dando continuidade a essa visão panorâmica do Novo Testamento. A primeira epístola de Paulo a Timóteo será a nossa próxima carta analisada. Continuando nossa visão panorâmica do Novo Testamento, vamos agora analisar a primeira epístola de Paulo para Timóteo. Essa é uma das primeiras cartas de Paulo pessoal, de cunho pessoal. Paulo não está aqui escrevendo mais a uma comunidade, a uma igreja, a um grupo de igrejas, a uma região, como aos Gálatas, aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, aos Tessalonicenses, Colossenses. Ele está escrevendo para pessoas, está escrevendo o primeiro bloco de cartas que são chamadas de cartas pastorais. Quando ele escreve carta para Timóteo e Tito, e também escreve outra carta pessoal para Filemão. Mas essas três cartas, de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são as chamadas cartas pastorais, onde ele escreve levando orientações para que os líderes, os seus discípulos, fossem melhores preparados para o exercício do seu ministério. Essa primeira carta de Paulo a Timóteo é datada por volta dos anos 64 até o 66, uma data mais aproximada seria o ano 64 depois de Cristo. O tema principal é remoção da falsa doutrina, preservação do culto público, liderança adequada para a igreja, cuidado, vigilância, força, compromisso. Isso falando para o ministério da liderança daquela igreja. Essa é a primeira de duas cartas inspiradas que Paulo escreveu ao seu amado filho na fé, que foi Timóteo. Timóteo recebeu o seu nome, que significa aquele que honra a Deus. Sua mãe era Eunice, sua avó era Lóide. Eram judias devotas que se tornaram cristãs no Senhor Jesus Cristo. Isso você pode conferir em 2 Timóteo 1:5. E ensinaram-lhe as duas, sua mãe e sua avó, as escrituras do Antigo Testamento desde a sua infância. Na segunda carta de Timóteo 3,15 você confirma isso. É possível que seu pai, um grego, você confirma isso em Atos 16:1, tenha morrido antes de Timóteo conhecer Paulo. Timóteo era de Listra, uma cidade na província romana da Galácia, parte da atual Turquia hoje. Paulo levou Timóteo a Cristo, foi ele que foi seu pai na fé, não temos dúvida disso. Isso ocorreu durante o seu ministério em Listra, a cidade de nascença de Timóteo. Isso na sua primeira viagem missionária, que está registrado ali no capítulo 14 de Atos. Quando na segunda viagem, na segunda passagem pela cidade de Listra, que ele visitou no começo da segunda viagem, Paulo então escolheu Timóteo para que o acompanhasse. Isso você pode conferir no capítulo 16 de Atos. Embora Timóteo fosse muito jovem, provavelmente Timóteo estivesse no final da adolescência, com os seus 18 a 20 anos, ou 20 e poucos anos, uma vez que com cerca de 15 anos mais tarde, Paulo se refere a ele ainda como jovem, no capítulo 4, versículo 12, ele fala sobre isso. Ele tinha a reputação de ser piedoso, Atos 16 fala sobre essa característica de Timóteo. Timóteo seria discípulo, amigo e colaborador de Paulo pelo resto da vida do apóstolo. Até o fim da sua vida, Timóteo esteve com ele ali, tendo ministrado com ele em Bereia, no capítulo 17 de Atos, também em Atenas, no capítulo 17 também, em Corinto, no capítulo 18 de Atos, e o acompanhado em sua viagem a Jerusalém, no capítulo 20 de Atos. Esteve com Paulo também em sua primeira prisão em Roma e foi depois para Filipos. Depois da libertação de Paulo, uma libertação provisória que ele teve, além disso, o próprio apóstolo Paulo menciona várias vezes Timóteo em suas epístolas, em Romanos capítulo 16, 2 aos Coríntios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, Filemão, no primeiro versículo de Filemão, ele fala de Timóteo. Então, com frequência, Paulo enviou Timóteo às igrejas como seu representante. Isso você pode conferir 1 aos Coríntios capítulo 4, capítulo 16, Filipenses capítulo 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 3.
na própria carta em 1 Timóteo, nós encontramos em outra tarefa. Nessa primeira carta agora que estamos analisando, 1 Timóteo, nós vimos uma outra tratativa de Paulo com ele. Paulo diz para ele, dá a tarefa dele de servir como pastor da igreja de Éfeso. No capítulo 1, versículo 3, vamos ver aqui, diz assim: como roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então ele delega a missão para Timóteo de servir ali como pastor em Éfeso. De acordo com Hebreus 13, 23, Timóteo foi preso em algum lugar e depois libertado. Vamos ler esse texto aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 23, diz assim o texto de Hebreus 13, 23. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Aqui o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo que Timóteo estava preso e ele já está solto naquela oportunidade, testificando que ele foi preso por um tempo, depois solto. Fazendo uma retrospectiva do que já falamos em rápidas palavras, vendo esse relacionamento importante, porque Timóteo é considerado o braço direito de Paulo, aquela pessoa que estava sempre ao seu lado, juntamente com Tito, né? Paulo, Timóteo, Tito e Epafrodito eram os principais companheiros dele, sem falar Lucas, né, que foi um companheiro em todas as viagens. Então, um pouco dos antecedentes do que a gente já falou um pouquinho, mas recapitulando um pouquinho, foi na sua primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé pregaram em Listra, uma cidade da Licaônia, na região da Galácia, e obtiveram sucesso em meio às perseguições. É provável que uma judia chamada Lloyd e sua filha Eunice, ou seja, a mãe e a avó de Timóteo, tenham se convertido a Cristo durante esse ministério. Eunice era casada com um gentil com quem ela teve Timóteo, provavelmente seu único filho. Era evidente que Timóteo tinha recebido os ensinamentos da religião judaica, mas seu pai recusou-se a permitir que o filho fosse circuncidado. Desde o início desenvolveu-se um relacionamento bastante próximo entre Paulo e Timóteo, desde o primeiro contato deles. Quando Paulo retornou na segunda viagem missionária e passou de volta em Listra, ele então encontrou Timóteo novamente, já como membro da igreja de Listra e altamente recomendado por seus líderes dali e também em Icônio, uma cidade bem próxima. Então, daí ele seguiu com ele na sua equipe de colaboradores. Sob a sugestão do Espírito Santo, então Paulo adicionou Timóteo a seu grupo apostólico, ali, aquele grupo de colaboradores. Como eles iam ministrar entre os judeus, Paulo advertiu Timóteo a ser circuncidado, não por causa da justiça, mas para evitar ofender os judeus, uma vez que sua mãe era judia, então seria bom que ele se circuncidasse. Então, assim ele foi feito. Com relação à autoria da epístola, não tem como colocar em dúvida que o autor seja o apóstolo Paulo. Todas as epístolas pastorais, que foram as três que falei no início, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nomeiam o apóstolo Paulo como seu autor. No próprio texto está dito isso. Além disso, a antiga tradição insiste unanimemente que Paulo as escreveu. Entretanto, muitos eruditos questionam essa reivindicação com base em várias dificuldades. Eles dizem que as epístolas pastorais incluem palavras que não aparecem nas cartas incontestáveis de Paulo, nas outras cartas. Eles colocam essa situação. Além do mais, as pastorais registram alguns acontecimentos que são difíceis de harmonizar com os relatos das viagens de Paulo em Atos. Por exemplo, Paulo conduziu uma missão em Creta, Tito 1:5, planejava passar o inverno em Nicópolis, Tito 3:12, e visitou Éfeso, 1 Timóteo 1:3. Visitou também Mileto, em 2 Timóteo 4:20, e também Troade, 2 Timóteo 4:13. Ademais, alguns eruditos acreditam que essas cartas descrevem uma organização eclesiástica muito avançada para a época de Paulo. Então vamos agora às contestações dessas afirmações, que tentam tirar a autoria objetiva de Paulo sobre essa carta. No tocante ao vocabulário, nós concluímos que o assunto principal das cartas pastorais, é muito diferente das outras. Não é uma carta doutrinária, é uma carta para líderes, para liderança, para orientação pastoral. A abordagem teológica não é sistemática, não é doutrina, é pastoral, é prática, é ensinar a prática do ministério para eles.
Por isso ele é diferente. Paulo, diferentemente das outras cartas, ele usaria palavras que não tinham usado antes, por se tratar de outro tema completamente diferente. Seria tolice nossa restringir um homem educado como Paulo a um vocabulário limitado, só aquele estilo. É claro que ele tinha outros estilos. O fato de ele estar escrevendo a companheiros próximos também deve ser levado em consideração. A resposta óbvia ao problema de harmonizar os relatos das viagens de Paulo nas pastorais com a de Atos é que Paulo foi libertado da prisão em Roma descrita em Atos e continuou seu ministério durante alguns anos, pelo menos mais 2 anos a mais. Ele saiu da prisão, ele teve uma liberdade condicional, saiu da prisão e por 2 anos ele ainda viajou com Timóteo. Por isso ele foi para Creta, ele foi para Nicópolis, ele foi para Éfeso, foi para Mileto e foi para Troade. Tanto quando ele estava em Troade, ele recebeu a ordem do imperador para se reapresentar em Roma, para ser julgado definitivamente. Então, entre a liberdade condicional e o julgamento final, onde ele foi condenado, ele ficou livre. Então ele viajou para visitar as igrejas que ele tinha planejado fazer. Na verdade, ele pretendia ir até a Espanha, cumprindo a sua missão, que havia escrito até na carta aos Romanos, essa intenção de ir para a Espanha. Só que quando ele estava em Troade, é aquela cidade que é limite da Turquia, da Ásia Menor, com a Europa. Foi a cidade onde ele teve aquela visão do anjo que apareceu e disse: passa a Macedônia. Então ele foi e fundou as igrejas na Europa. No caso, ele está em Troade, quando já vai entrar na Europa para depois se dirigir à Espanha, que era a intenção dele. Ele então recebeu a carta do imperador para retornar e se reapresentar para continuar o julgamento em Roma. Aí ele saiu às pressas de Troade e esqueceu lá alguns objetos dele, como a capa, os pergaminhos. Então ele escreve a segunda carta para Timóteo, trazer de lá esses objetos que ele havia esquecido lá, deixado lá durante o período que saiu de lá. Por isso a dificuldade, se você for buscar essas cidades, Nicópolis, numa outra viagem de Paulo, você não vai encontrar em Atos, porque não é escrito no livro de Atos essas viagens que ele fez. Durante esse período de pelo menos 2 anos, como eu falei, que ele passou ainda viajando, há forte evidência dos escritos antigos líderes cristãos que esse era o caso, né? Foi durante esse período dessa liberdade condicional, ele teve uma atividade relativamente contínua, que Paulo tenha escrito a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Mais tarde ele foi preso novamente, no período do seu julgamento, ali na prisão, a última prisão em Roma. Ele escreveu a carta de 2 Timóteo, que é a carta que eles se despede de todo mundo, e depois em seguida vem a sua prisão e ele é morto, segundo a tradição, decapitado pelo imperador em Roma. A menção de anciãos, bispos e diáconos nas pastorais não implica um episcopado monárquico que exija uma data após a época de Paulo. Paulo nomeou anciãos já na igreja da sua primeira viagem missionária, em Atos 14, quando ele fundou as igrejas da Galácia, de Listra, que foi a própria igreja que Timóteo se converteu, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Derbe, essas cidades da primeira viagem que está na Galácia. Ele deixou lá bispo, diáconos, né, porque na carta aos Filipenses ele fala sobre isso. Além do mais, Paulo usou os termos bispo e ancião intercambialmente, né? Você pode confirmar isso em Tito também. No primeiro capítulo, ele usa ora chama ancião, ora chama bispo. A preponderância da evidência sustenta Paulo como autor das epístolas pastorais. Então não há dúvida quanto a essa autoria paulina, né? Parece ser clara a evidência de que Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito depois de ter sido libertado da sua primeira prisão em Roma. E 2 Timóteo durante o tempo que esteve preso pela segunda vez em Roma novamente, e logo depois culminou com a sua morte, seu julgamento e sua condenação à morte pela decapitação, segundo a história da igreja. Isso foi escrita provavelmente, essa carta, por volta do ano 64, é possível que ele tenha escrito. O propósito dele escrever essa carta fica objetivo, né? Nós já falamos. Estimular Timóteo em sua difícil tarefa de lidar com os erros doutrinários e problemas práticos da igreja em Éfeso, bem como lhe dar instruções a respeito da responsabilidade pastorais e qualificações e deveres da liderança eclesiástica. Essa é os principais propósitos da carta, né?
é para ensinar aquele jovem pastor a refutar os falsos ensinos, a supervisionar os assuntos da igreja de Éfeso, como o culto na igreja, a nomeação de líderes, a qualificação dos líderes. As cartas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito, faz parte das chamadas epístolas pastorais, que Paulo escreve a seus jovens discípulos a fim de dar instruções sobre o funcionamento da igreja. Esta carta contém instruções importantes a respeito da qualificação da liderança. Tomás de Aquino, grande teólogo, no final da Idade Média, ele chamou essa carta de 1 Timóteo de manual pastoral. Timóteo era muito jovem quando Paulo o colocou responsável pela igreja de Éfeso, e ao que parece ele era um pouco tímido diante dessa responsabilidade. Se você pode confirmar, 1 aos Coríntios 16:10, 1 Timóteo 4:12, 2 Timóteo 1:7. Parece que ele era um pouco assim, diria assim, inexperiente, então Paulo resolveu orientá-lo nessa questão ministerial. O valor dessa obra é que desenvolve uma teologia da igreja, né? Os líderes da igreja devem proporcionar direção e capacitação à comunidade cristã para que possam gerir bem as igrejas de qual eles forem designados a liderar. O conteúdo da carta vem falar sobre o trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo, envolveu sérias dificuldades, e ele achou necessário então escrever uma carta de instrução ao seu jovem colaborador que enfrentava esses problemas. Na carta ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja, como lidar com a prudência, com as diferentes classes ali da igreja. Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. Essa é o que diz essa primeira carta para Timóteo. A aplicação pessoal da carta é que esta carta não guiou apenas Timóteo no cumprimento das suas responsabilidades como líder da igreja, mas também foi um guia para os pastores durante toda a era da igreja. Uma clara lição compilada das instruções de Paulo é que a igreja deve ter um ministro bem treinado, profundamente devoto e altamente consagrado. Além do mais, os ministros devem ter contato constante com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. Você pode verificar isso na primeira carta de Timóteo 2, capítulo 2, versículo 8, capítulo 4, versículo 6, 12 e 16. Eu vou ler esses textos. 2:1 diz assim: admoesta-te, pois, antes de tudo, que te façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E versículo 8 fala assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Paulo orienta quanto à questão da devoção, né, de uma vida espiritual, de uma preparação espiritual. Agora, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, primeiro diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado às palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, ele orienta através da oração, primeiro, de uma vida devota e também de uma vida de estudo da palavra. Capítulo 4, de 12 ao 16, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposições das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Esta é a orientação que apresenta na carta de Paulo para Timóteo como ministro. Você vê, é uma carta bem pastoral, bem orientativa, um manual mesmo para como o pastor deve se portar diante do ministério que Deus está propondo na vida dele. Então o pastor deve primeiro nutrir sua própria alma com as palavras de fé e de boa doutrina, que nós acabamos de ler no capítulo 4. E depois ensinar a essência da fé às pessoas. Ele precisa mandar estas coisas, ensina-as. E eu gosto muito quando Jesus diz que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, né, as coisas. A base da missão do pastor é ensinar. É através do ensino, da didática, da pedagogia, do ensino das pessoas, é que ele vai conseguir uma liderança
mais harmônica e mais bíblica possível, né? Porque aí você vai formar a vida da pessoa, né? Formar o caráter da pessoa de acordo com a palavra de Deus. Ao praticar a devoção em sua própria conduta, ele deve fazer com que a congregação também faça o mesmo. Então, a partir do momento que o pastor é devoto, que ele ora, que ele louva, que ele participa da consagração a Deus, em que ele ensina a palavra, que ele estuda a palavra, ele serve de exemplo para os membros. Então o membro vai querer ser igual ao seu pastor, ele vai querer ensinar, ele vai querer estudar, ele vai querer se capacitar, ele vai querer procurar crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos agora aqui na nossa Bíblia a continuar nosso estudo aqui do panorama do Novo Testamento, para concluindo essa aula de número 8, nossa, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vamos agora à nossa visão panorâmica sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Como já falamos, a autoria é inequívoca de Paulo. A carta teria sido escrita por volta do ano 67 até o ano 68 depois de Cristo. Mais uma vez, Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Nesta ocasião, Paulo enfrentava o frio e a solidão de uma masmorra, a prisão, e já pressentia sua morte. É uma carta pessoal de um veterano missionário para um jovem filho na fé. Pouco tempo depois, a tradição diz que Paulo foi decapitado ao fio da espada próximo a Roma. A carta traz uma mensagem de exortação a Timóteo, a fim de que ele guarde o evangelho, mantendo-se firme à verdade e à vida a ele ensinada, que também ele persevere nas lutas, continue pregando a palavra, sofra por Cristo, se assim for o caso. E 2 Timóteo também ainda trata de assuntos relativos a falsos ensinos e a apostasia que viria futuramente para a igreja. O tema principal da segunda epístola de Paulo para Timóteo é o compromisso com o ministério. Palavras-chave que encontramos no texto são batalha, responsabilidade e instrução. Vamos agora dar uma visão do pano de fundo, né, dessa carta, dos bastidores da escrita dessa carta. Paulo foi libertado da sua primeira prisão em Roma por um curto período de tempo, né? É chamada uma liberdade condicional. Ele foi liberto pelo imperador porque foram ouvidas testemunhas e não havia provas contra ele. Ele recebeu uma liberdade condicional. Se fosse necessário, ele teria que se apresentar novamente para continuar a investigação. Então ele teve, nesse período de liberdade condicional, ele teve um curto período de ministério ainda, durante o qual ele pôde viajar. E nesse período que ele escreveu essa primeira carta, né? A primeira carta que nós já estudamos, 1 Timóteo, e também escreveu nesse período a carta de Tito, que nós ainda vamos estudar, a última carta pastoral. No entanto, nessa carta que estamos estudando, 2 Timóteo, encontramos Paulo mais uma vez numa prisão romana. No capítulo 1, 16, capítulo 2, 9, ele fala sobre essa questão de estar na cadeia. Vamos ver aqui 2 Timóteo 1,16 e 2,9. Diz assim: O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ele estava falando aqui que estava preso. Vamos agora a capítulo 2, 2 Timóteo 2,9, diz assim: Por isso sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Foi Paulo testemunhando acerca das suas cadeias. Ao que parece, preso novamente por causa da perseguição de Nero aos cristãos. Ao contrário da firme esperança que Paulo esperava ser libertado durante a sua primeira prisão, que está registrado naquelas cartas da prisão que em Roma, que foram Filipenses, capítulo 1, capítulo 2 e Filemão, versículo 23, ele fala que esperava ser libertado por falta de provas, que não havia nada contra ele. Nessa última vez, quando ele escreve já a segunda carta de Timóteo, ele não tinha essas esperanças. No capítulo 4, versículo 6 a 8, diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Percebemos aqui, Paulo já está na prisão, sem esperança de ser solto, esperando apenas o veredito para que ele fosse executado ou coisa parecida. Ele já esperava o pior, não tinha esperança mais de ter a sua liberdade colocado de novo em liberdade. É o que nós percebemos na leitura desse texto. Em sua primeira prisão em Roma, que ocorreu por volta dos anos 60, antes de Nero ter começado a perseguição aos cristãos, que começou por volta do ano 64. Então ele estava apenas em prisão domiciliar naquela época e tinha a oportunidade de interagir consideravelmente com as pessoas e prosseguir no seu ministério. Ali ainda no livro de Atos, capítulo 28, a gente tem ali que ele recebia pessoas e pregava para qualquer pessoa que entrava, e teve até a oportunidade de escrever as cartas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foi escrito nesse período aí da prisão em Roma. Dessa vez, no entanto, quando está escrevendo essa última carta, essa segunda carta, que foi a última carta que ele escreveu, ele está ali 5 ou 6 anos mais tarde daquela primeira prisão. Ele estava numa cela fria, com algemas. Você pode ver no capítulo 4, versículo 13 da carta. No capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso. Sem esperança alguma de ser libertado, como acabamos de ler no capítulo 4, versículo 6. Estava abandonado por quase todos. Apenas Lucas está ali com ele, que ele relata isso. Apenas Lucas esteve com ele no capítulo 4, versículo 4. Tendo os outros partidos por vários motivos, deixaram ele ali sozinho, abandonado naquele momento. E diante da iminente execução, Paulo então escreveu a Timóteo insistindo para que ele fosse às pressas para Roma para uma última visita a ele. Você pode conferir isso no capítulo 4, versículo 9 e versículo 21. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma antes da execução de Paulo. Segundo a tradição, Paulo não foi libertado dessa segunda prisão romana, mas sofreu o martírio que havia previsto. Ali no capítulo 4, versículo 6, ele havia previsto que estava pronto para qualquer situação. Nesta carta, ciente do que o seu fim estava próximo, Paulo entregou a Timóteo o manto não apostólico do ministério e exortou a permanecer fiel em seus deveres, manter-se apegado à sã doutrina e evitar o erro, aceitar a perseguição pela causa do Evangelho, depositar sua confiança na Escritura e pregá-la de maneira implacável. Ele escreve tudo isso nessa carta, última carta que ele está, como se fosse uma carta testamento que ele está deixando para o seu amado discípulo Timóteo. A carta originou-se devido à preocupação de Paulo com a necessidade de Timóteo, bem como as suas próprias necessidades. Ele lembrou Timóteo de sua responsabilidade e o advertiu a se entregar de corpo e alma à sua tarefa. Em relação a si mesmo, Paulo necessitava de algumas coisas pessoais. Capítulo 4, versículo 13, ele expressa isso. E isso estava em sua solidão, desejava ver Timóteo e Marcos urgentemente, e haviam trabalhado com ele ao longo da sua vida. Há pouca dúvida sobre Paulo ter escrito essa carta pouco antes da sua morte. Portanto, não é provável que ele tenha sido executado antes da morte de Nero. A carta deve ser datada por volta do ano 67, que quando já falamos, né? Então Nero morreu por volta do ano 68. Então essa carta é provável que ele tenha escrito aí por volta do ano 67. O propósito dessa carta tem como objetivo imediato de Paulo na carta era exprimir um apelo carinhoso para que Timóteo viesse até ele. No capítulo 4, versículo 9, versículo 11, 13 e 21, ele expressa a carta esse desejo. Entretanto, a principal preocupação de Paulo era o bem-estar da igreja, e então ele instruiu Timóteo a aperfeiçoar sua organização e garantir o evangelho. Ao perceber que sua morte estava iminente e que talvez Timóteo não chegasse a tempo a uma última visita, Paulo então aplicou à sua carta palavras solenes de aconselhamento. Sua preocupação era com o evangelho, e ele expressou a Timóteo sua inquietação com o fato de que seu jovem colaborador transmitisse fielmente o evangelho após a morte do antigo guerreiro.
A carta incita Timóteo a ser fiel em face às dificuldades, deserções e erros que estavam acontecendo. Parece que Paulo pode ter tido razão para temer que Timóteo estivesse correndo o risco de enfraquecer espiritualmente. Esse teria sido a grande preocupação de Paulo, uma vez que Timóteo precisava levar adiante a obra do apóstolo. Por Timóteo ser jovem, então Paulo se preocupa e escreve essa carta com esse propósito. Embora não haja indicações históricas em outras partes do Novo Testamento quanto ao motivo pelo qual Paulo estava tão preocupado, a evidência na própria epístola, a partir do que ele escreveu, é essa preocupação, Por exemplo, quando Paulo exorta a reavivar o seu dom, no capítulo 1, versículo 6 da segunda carta a Timóteo, e também a substituir o medo pelo poder, pelo amor e pela moderação, no capítulo 1, versículo 7, também a não se envergonhar de Paulo e do Senhor, mas sofrer voluntariamente pelo Evangelho, tudo ali no capítulo 1, e a manter-se apegado à verdade. Resumindo, o possível problema de Timóteo, que talvez estivesse enfraquecendo sob a pressão da igreja e da preocupação do mundo, Paulo conclama algumas coisas para melhorar. Primeiro, fortificar-se em geral, no capítulo 2, é a exortação fundamental da primeira parte da carta. Segundo, Timóteo deveria continuar a pregar a palavra, pregar todas as oportunidades sem cessar. A principal admoestação da última parte, essas palavras finais a Timóteo, incluem poucos elogios, mas muitas admoestações, muitos alertas, incluindo cerca de 25 imperativos para ele executar, como se fossem ordem que Paulo estava deixando a ele para cumprir em orientações para o seu ministério. Uma vez que Timóteo era um profundo conhecedor da teologia de Paulo, o apóstolo não lhe dá mais instruções doutrinárias acerca do que ele precisava fazer acerca da doutrina. No entanto, ele faz referência a algumas doutrinas importantes, entre elas a salvação pela graça soberana de Deus, no capítulo 1 e capítulo 2, sobre a pessoa de Cristo, no capítulo 2 e 4, e a perseverança, que está no capítulo 2. Além disso, Paulo escreve a passagem decisiva do Novo Testamento a respeito da inspiração das Escrituras, para que Timóteo tivesse a confiança de que as Escrituras eram a base para a sua missão, que está na 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler esse texto tão conhecido por nós. Diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Esses são alguns temas teológicos abordados nessa carta. Algumas características importantes da carta é que, embora Paulo seja conciso e direto, ele também é meigo, caloroso e carinhoso. Segundo Timóteo, essa epístola nos revela as emoções de Paulo mais do que o seu intelecto, pois seu coração estava falando ali, se expressando ali nas suas últimas escritos para o seu discípulo. Consequentemente, a carta não era uma produção literária ordenada, bem planejada, mas sim uma nota pessoal, contendo a última vontade e o testamento do apóstolo. Era como se fosse um testamento de despedida que ele estava dizendo. Então Paulo tinha 3 razões para escrever essa carta para Timóteo. Primeiro, sentia-se solitário. Fígelo Hermógenes, um teólogo, ele diz: todos os da província da Ásia e demais haviam de abandonado. Crescente, Tito e Tíquico tinham viajado e somente Lucas estava com ele. Paulo desejava muito que Timóteo fosse até ele naquele momento. Então, por causa da solidão, ele escreve ali para que Timóteo vá com ele. Paulo estava também, segundo, preocupado com o bem-estar das igrejas, como já conversamos, já falamos sobre isso. Naquele período de tanta perseguição por Nero, ele então orientava Timóteo a guardar o evangelho, mesmo na perseguição intensa que estava passando a igreja, comandada pelo Império Romano, a perseguição comandada por Nero. Deveria perseverar em Cristo, perseverar no evangelho, continuar pregando e, se preciso for, sofresse por ele. Terceiro, queria escrever a igreja de Éfeso por meio de Timóteo, para que ele pregasse ali para aquelas pessoas. Algumas curiosidades dessa carta para encerrarmos. Depois de ter escrito a primeira epístola a Timóteo, Paulo foi preso novamente na Grécia, ou talvez na Ásia Menor, enviado às pressas para Roma. Provável que ele tenha sido preso em Troade.
Desta vez foi como um criminoso, enquanto eu guardava numa prisão romana o tempo da sua partida. Então ele escreveu essa carta. Uma carta, como falamos já, testamento. Carta para o seu amado discípulo. Essa prisão havia sido de forma súbita e imprevista e ele teve que deixar algumas coisas pelo caminho. Seus livros, seus pergaminhos. E nem conseguiu levar sua capa para se aquecer durante o inverno. Por isso ele escreve e coloca essas questões pessoais, né, do dia a dia da pessoa, de livros, de capa. Então é uma carta muito pessoal. Uma curiosidade impressionante dessa carta. Essa prisão foi bem diferente da primeira, né? Na ocasião ele ficou tranquilo, uma casa alugada e atendia todo mundo. Agora ele estava numa masmorra fria, desumana. Antes ele tinha um centro de muitos amigos próximos dele. Todos entravam e saíam da casa. Ele poderia receber pessoas. Mas agora, no final da sua vida, ele estava sozinho. Antes tinha esperança de ser libertado, agora ele esperava ser morto. Então era um quadro muito, eu diria assim, depressivo para ele. Convém lembrar que essa foi a última mensagem escrita de Paulo. Sua pena, hoje em sua caneta, iria secar-se para sempre. Embora sozinho, tendo a morte pela frente, esqueceu-se de si mesmo para pensar nos outros, para pensar nos amigos, para pensar nos discípulos e para pensar principalmente na igreja do Senhor, para deixar as últimas instruções da sua vida, para que essa igreja se fortalecesse e não fosse destruída pela perseguição que ele estava vendo muito forte. O bispo de Durham, na Inglaterra, comenta assim: muitas vezes tenho achado difícil ler estes breves capítulos da segunda carta para Timóteo, sem que os meus olhos se umedeçam de tristeza. O coração de Paulo pulsa nessa carta. É como se ele ouvisse o coração de Paulo sofrendo e chorando, se despedindo de nós, né? Quando lemos também nos emocionamos. Quando ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Essa epístola foi usada por Santo Agostinho, que foi um grande teólogo, no livro 4 da doutrina cristã, para fundamentar a importância dos mestres cristãos na igreja. Também essa carta tem um grande valor teológico, pois ensina a importância da nossa herança teológica. O alicerce da vida cristã é o que Deus já fez por nós em Cristo. Devemos viver com coragem, pois recebemos espírito de poder, de amor e de moderação. Devemos passar adiante tais verdades a pessoas fiéis que possam ensiná-las a outros. Então nós não podemos guardar o nosso ministério só para nós. Nós devemos fazer discípulos. Porque se eu não conseguir fazer, o meu discípulo vai fazer. Eu tenho isso no meu ministério como professor, como mestre, de estar fazendo novos discípulos, novos pastores, novos professores, novos evangelistas, novos profetas, novos doutores, novos mestres. Essa é a nossa missão, preparar obreiros para a seara do Senhor. Como aplicação pessoal, esta epístola é um manual para os jovens ministros do Evangelho. A igreja precisa de mais Timóteos que estejam determinados a proteger o Evangelho como um depósito sagrado confiado a eles e que sejam fiéis a proclamá-lo, que estejam prontos para sofrer por ele e que o transmitam para seguidores fiéis, assim como Paulo fez até o último dia da sua vida. Pai querido, nós te agradecemos por estes momentos de estudos da Tua Palavra, por estarmos a cada dia crescendo, que não há coisa mais sublime, mais esplendorosa do que estudar a Tua Palavra, do que viver no Teu texto, no texto sagrado, na Tua Palavra sendo falada a nós por esses homens de Deus, e quanto usaste o apóstolo Paulo para nos deixar esse legado poderoso para nossas vidas, para a nossa fé e para nossos ministérios. Pai, obrigado por isso, te damos graças, te louvamos, porque Tu és grande, porque Tua sabedoria é suprema e nós temos aprendido contigo. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de todos aqueles que nos ouvem nessa aula, dos nossos alunos, seus familiares, abençoa seus trabalhos, abençoa seus pertences, abençoa tudo aquilo que está sobre a guarda deles, como dispenseiros que são de Ti, por todos que recebem de Ti, que dê saúde a todos para que possamos continuar na missão de estudar e de aprender a Tua Palavra. Pai, nós oramos agradecidos que seja feito assim, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Até a nossa próxima aula.